Olá, uma boa tarde para você que está nos assistindo, em especial os profissionais da empresa Procisa ou os demais que irão nos assistir posteriormente. Eu quero deixar um abraço aos seus familiares e desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre esta empresa, bem como seus líderes e a cada profissional e segmento em que ela abrange. Eu fui convidado a compartilhar com vocês sobre fé e espiritualidade. E antes, de entrarmos no assunto, eu queria me apresentar. Me chamo Júlio César Ora, sou pastor há 7 anos. Atualmente pastoreio uma comunidade no litoral norte de São Paulo. Há um tempo que Deus tem abençoado a minha vida e a minha família, bem como esta cidade desde que cheguei. Falar sobre fé, sobre espiritualidade é um desafio muito grande no tempo que estamos vivendo, mesmo porque é algo que está muito recente, está muito latente nas nossas vidas. Creio que todos teriam algo a compartilhar, uma experiência a contar durante esse período pandêmico, E assim me foi pedido que falasse aos olhos, desse período que estamos enfrentando esta pandemia. Quero lembrar a você que ao falar de fé, nós não necessariamente estamos falando de uma religião, A, B ou C, mas segundo o nosso dicionário, a fé é uma expressão de crença, E aí nós podemos crer em pessoas, crer também em coisas. Por isso eu quero que você que, mesmo não sendo da mesma fé que eu professo, se sinta à vontade e que este vídeo possa abençoar a sua vida também. Eu falava sobre fé, é crer em algo, e só para que a gente possa exemplificar, muitas pessoas que vão nos assistir aí, que torcem para algum time de futebol ou não, mas o que elas têm em comum, acompanhando seus clubes, é que eles têm crido que eles podem ganhar o campeonato, eles têm crido que eles podem trazer uma alegria, um conforto, e isso é a tradução da fé, É crer que algo vai acontecer mesmo antes que não tenha acontecido. A Bíblia, como pastor, eu quero deixar com vocês aqui, segundo a Bíblia, essa definição. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos, ou seja, a materialização da fé é a espiritualidade. É você criar meios, buscar e exercer a sua fé. Então a fé, ela é a plena convicção das coisas que se esperam, e a espiritualidade é exercer essa fé, vivenciar essa fé. Há algum tempo nós temos sentido uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, no que diz respeito ao seu emocional. Um tempo difícil, um tempo em que as pessoas tiveram que ficar reclusas, na sua grande maioria, e que causou aí uma grande mudança na vida de muitas pessoas. Eu quero lembrar a você que a nossa mudança de vida de forma brusca, ela sempre traz consequências, ela sempre vai gerar algo nas nossas vidas, Ao mudarmos de uma cidade para outra, mudarmos de emprego, ao mudarmos a termos
um relacionamento, né? Seja ele no seu início, né? No momento que nos casamos, ou um relacionamento que foi rompido. Então, tudo aquilo que envolve o nosso sentimento, que envolve o nosso emocional, causa um grande impacto na nossa vida, né? A Bíblia tem um relato de uma história, só para que eu pudesse colocar como pano de fundo, de uma mulher, seu esposo e seus 2 filhos, que eles mudaram da sua cidade natal, da sua terra, do seu país, para uma terra longínqua, e eles mudaram simplesmente porque o país deles, a terra deles, estava passando por uma grande dificuldade. Estava havendo fome, estava havendo seca, e eles resolveram então se aventurar numa terra distante, um outro povo, numa outra cultura, e certamente viriam muitos desafios, né? A Bíblia diz, e essa história ela está relatada no livro de Ruth, no seu 1º capítulo, é o que eu vou estar comentando, que esta família, ao chegar nessa terra, ela se estabeleceu, mas passado algum tempo, o chefe desta família veio a falecer. O nome dele era Elimeleque, e deixando então a sua esposa viúva com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Com o passar do tempo, esses filhos eles se casaram, mas ambos também vieram a falecer, deixando então a sua mãe, que já era viúva, e depois de casados, agora deixando juntamente com a sua mãe 2 mulheres, né, as suas noras, e ambas pertenciam àquela terra. Só para que você entenda, né, uma história que a princípio me parece uma história muito trágica, muito triste, mas que diante de toda a dificuldade que aquela mulher chamada Noemi ela vivenciou, nós podemos perceber que algo nela, nós podemos perceber que algo ao redor dela, ainda diante de toda a calamidade, a favorecia. Ela perdeu o esposo, perdeu seus 2 filhos, mas mesmo assim ela manteve a sua fé naquilo que ela entendia ser a vontade do seu Deus e certamente seria o melhor para ela. O texto continua, e no momento em que ela decide voltar para sua terra natal, ou seja, abandonar aquele lugar onde ela teve perdas, onde ela teve muitas tristezas, ela resolve voltar à sua terra de origem, sua casa e a todos que ela havia deixado na sua cidade natal. A Bíblia diz que no momento em que ela decide partir, uma das suas noras decide permanecer com ela. E aí nós temos um dos relatos mais lindos da Bíblia, uma das declarações mais completas que nós podemos encontrar em todo o conteúdo bíblico, que é a declaração de Ruth, cujo livro leva o nome, a sua nora, a sua sogra Noemi. E ela diz assim: não insistas comigo para que eu te deixe e não te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não me separe de ti, senão a morte. Então, uma declaração de amor. E nesse tempo que vivemos,
uma das coisas que as pessoas mais sentiram falta foi a expressão de amor, uma expressão de esperança, uma expressão de fé. E diante de todo o cenário calamitoso, essas palavras de Ruth inspiram a sua sogra, e as duas então retornam para a sua cidade natal, e lá começa uma nova história, né? Por que eu comentei esse contexto, essa história, para ilustrar o que nós estamos conversando? Porque ela fala de perdas, porque ela fala de tristezas, de angústias, ela fala de sentimento, e eu quero lembrar a você que isso tudo está muito real em nossas vidas, está latente, está acontecendo, estamos vivenciando isso. E essa história nos lembra isso, uma história que aos nossos olhos parece uma história de desesperança, uma história que muitos entenderiam como um grande motivo para se perder a fé, mas isso nos prova justamente ao contrário, porque quem tem fé, quem luta para manter a sua fé viva, por mais que seja provado, por mais que passe por diversas situações, há sempre a esperança de dar a volta por cima. Há sempre a esperança de se resgatar o tempo perdido, de ser restituído naquilo que fomos ou que sofremos algum dano, né? E dentro desse contexto eu queria dizer a você que nos assiste, né? Eu não sei como foi a sua passagem nesse período, talvez alguns da sua família, alguns amigos aí da empresa e tantas outras pessoas, quem sabe você possa ter sofrido alguma perda, algum dano, quem sabe alguém que você conheça ou você mesmo possa ter sentido na pele esta enfermidade que o mundo está combatendo, está enfrentando. Mas se você está me assistindo, é sinal de que você venceu. Se você está acompanhando este vídeo, é sinal que isso não pôs fim à sua vida, não pôs fim à sua carreira, não pôs fim ao seu trabalho, mas pelo contrário. Eu sou de uma época, nasci em 1977, e nós vivemos uma outra época, uma época em que a tecnologia era muito sucinta, não havia internet, e eu crescia ouvindo os meus tios, os meus avós, fui criado no meio dos familiares. Eles sempre expressavam, ditos, sempre tinha algumas palavras que entravam na minha mente e consequentemente alcançavam o meu coração. Uma delas é que eu cansei de ouvir isso, o que não te mata, te fortalece. E as lutas, as dificuldades, elas vêm verdadeiramente para nos testar, para nos provar, e através delas nós somos fortalecidos. Contam uma história, eu não me lembro agora o autor, de que um dia, um homem ouviu uma voz dizendo para ele: olha, você tem pedido para mim, você tem falado comigo que você queria ser forte, você queria crescer, você queria amadurecer, você queria conquistar coisas. E ele entendeu que aquela voz era do seu Deus. E o Deus dele falou com ele: olha, vá até o fundo do seu quintal e lá você vai encontrar, você vai ver uma pedra muito grande. E eu quero que todos os dias você vá nessa pedra
e a empurre com toda a sua força. Ele não entendeu muito bem, mas pensando e crendo ser a voz de Deus, assim ele fez. Então todos os dias, durante um tempo de meia hora, 40 minutos, ele ia lá e com todas as suas forças ele empurrava aquela pedra. Passou um tempo e ele, sem entender ainda o porquê estava fazendo aquilo, mas cumprindo a voz, o desejo da voz, ele ouve uma outra voz. E essa outra voz diz a ele para que ele pare de empurrar aquela pedra. E aquela voz diz o seguinte: olha, o seu Deus é muito mau, o seu Deus é um Deus cruel. Por que que ele mandou você empurrar essa pedra todos os dias, dia após dia, se ele sabe que você não é capaz de movê-la? Porque ela é muito grande, é muito pesada. Até hoje você está empurrando e ela não moveu nem 1 centímetro. E ele ouve aquela voz e pensa: poxa, é verdade. Por que o meu Deus fez isso comigo? Porque ele me fez empurrar essa pedra sabendo que eu não sou capaz de movê-la. Então ele vai para sua casa, entra e ele começa a buscar pelo seu Deus e a chamá-lo. E o Deus dele aparece. E no momento que o Deus dele aparece, ele questiona o seu Deus. Poxa, eu pedi para que ficasse sábio, ficasse forte, para que eu amadurecesse, para que eu crescesse. E ao invés disso, você me mandou empurrar uma pedra, e pior, uma pedra da qual você sabe que eu não sou capaz de mover. Por que você foi tão cruel comigo? E com toda a paciência, o Deus dele respondeu: olha, eu não fui cruel contigo e muito menos deixei de atender o seu pedido. Eu quero que você pense e avalie o que eu vou te falar. Todos os dias que você empurrava essa pedra, no exato momento em que você estava aqui, eu estava livrando a sua vida de você estar na rua, em outros locais onde você sofreria ou passaria por algum risco iminente que poderia pôr a sua vida em risco. Você verdadeiramente não é capaz de mover essa pedra. Mas observe uma coisa: veja os seus braços como ficaram fortalecidos. Veja as suas pernas como estão fortalecidas. Olha, o seu corpo, a sua saúde melhorou. E outra coisa, eu sei que você jamais poderia mover essa pedra. E aí, no exato momento em que ele diz isso, ele fala assim: olha, eu quero que você vá até lá fora. E ele vai, e o Deus dele, então, com apenas um toque, move aquela pedra de lugar. E ele diz assim: eu nunca quis que você movesse essa pedra. Eu quis te fortalecer, eu quis te dar livramentos. O meu desejo era que você ouvisse a minha voz e fizesse aquilo que compete a você fazer, empurrar a pedra. Mas no que compete a mim fazer, você tenha certeza que eu faria e eu farei. Cabe a você empurrar a pedra e crer em mim, e cabe a mim movê-la para você. Moral da história: muitas pessoas sucumbiram, muitas pessoas enfermaram, não somente por conta da pandemia, mas também por conta de doenças psicológicas, psicossomáticas.
doenças que atacaram a mente dessas pessoas e desenvolveram síndromes do pânico, se tornaram depressivas. Mas eu quero falar para você que nos assiste, e se você está vivendo isso, dê ouvidos à voz do seu Deus. Dê ouvido à voz daqueles e aquelas que são usados por Ele para abençoar a sua vida, para fazer com que você saia disso. E feche seus ouvidos para vozes que não vão te ajudar, que não vão te edificar. Eu quero terminar e não vou me estender mais, dizendo para você que enquanto houver fé, haverá esperança. E enquanto houver o exercício da fé, a espiritualidade ela estará sendo mantida e ela trará resultados. A fé daquele homem fez ele empurrar a pedra, mesmo sem entender. Algumas coisas nos acontecem e nós não conseguimos entender, mas eu creio que para tudo há um propósito, quer seja para fortalecer os seus braços, as suas pernas, quer seja para fortalecer o seu espírito, a sua alma, ou quer seja para fortalecer a sua família, o seu relacionamento. Quero dizer para você que está nos acompanhando nesse vídeo, se você está aí até agora, que tanto a história que eu li de Ruth, com a sua sogra Noemi, convido você a fazer o restante da leitura do livro. São apenas 4 capítulos, com uma história que eu contei ilustrando esse contexto, nos dão conta de que tudo o que aconteceu, todas as perdas, todas as tristezas, agonias que passamos ou estamos passando, se nós dermos ouvido à voz certa, se nós mantivermos a nossa fé e exercermos a nossa espiritualidade, nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir vencer. E não somente isso, através de nós, outros serão inspirados, através de nós, outros poderão ser ajudados, quem sabe, através da sua história, através da sua vitória, você pode conduzir outras pessoas também a alcançar as suas. Viu? Você é um vencedor, você é um sobrevivente de um momento em que muitos não conseguiram passar, mas se você chegou até aqui, é porque há algo especial em você e que certamente Deus está vendo, e é por isso que Ele manteve você de pé. Permaneça de pé. Aquilo que couber a Deus fazer, Ele fará. Ele vai continuar te sustentando, te alimentando, suprindo as suas necessidades, te ajudando, enviando recursos, enviando pessoas. Mas no que couber a você fazer, não deixe de fazer a sua parte. Viu? Um grande abraço. Eu sou o pastor Júlio César Ora e eu desejo que o Senhor abençoe o seu dia e até em breve, e agradeço pelo convite. Que Deus os abençoe.